Boa tarde, amigos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para sempre receber as nossas notificações de vídeos novos neste canal. E eu tenho uma palavra linda dos céus para o seu coração. Venha comigo compartilhar desta palavra maravilhosa de Deus. E deixe nos comentários o que você aprendeu, o que você pôde adquirir de entendimento desta palavra. Como entender o não de Deus? Vamos aprender um pouquinho como aprender o não de Deus? Em Salmos capítulo 116, versículo 1, nos diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Amigo, Deus promete ouvir as nossas orações, mas a sua resposta depende da situação. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham duas pedras, chamadas Urim e Tumim, que eram usadas como sinal de resposta das orações. Amigo, em Êxodo capítulo 28, versículo 30, possivelmente uma dessas pedras seria o sim e outra o não. Deus pode dizer sim, não ou espera. Quando Deus diz sim, é muito fácil de aceitar, não é? Quando Deus diz para esperarmos, ficamos confiantes no Senhor. Mas e quando Deus diz não? Precisamos entender e aceitar também o não de Deus. Em Jó 1, 21 e 2 e 10. Amigo, como é o não de Deus? Por um propósito, por ser temporário, com um motivo específico. Amigo, Deus pode dizer não porque é soberano sobre tudo, viu? Em Atos capítulo 4, 24, e sabe que é melhor para nós em sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Romanos 12, 2, precisamos aceitar pela fé a resposta do Senhor e obedecer. Como entender o não de Deus? Vamos aprender como exemplo de 4 discípulos que receberam o não do Senhor em uma oração e entenderam. Vamos aprender também com eles? O primeiro é Moisés. Moisés entendeu o não de Deus com esperança. Em Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 4, disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e te faço vê-la com os propósitos, com próprios olhos, porém não irás para lá. Qual foi o não de Deus para Moisés? Que ele não entraria na terra prometida. Por que Deus disse não? Porque Moisés se irou e faltou confiança. Como reagiu para entender? Moisés buscou a esperança de que o povo ganharia a promessa. Amigo, o não de Deus para Moisés, vemos aqui que o não de Deus para Moisés foi que ele não entraria em Canaã. Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito e levar para uma terra prometida. Em um momento em que faltou água para o povo no meio do caminho, Deus mandou Moisés ordenar que brotasse água da rocha. Mas Moisés ele se irou e bateu 2 vezes na pedra. Por isso Deus disse que ele não entraria na terra prometida. Em Números capítulo 20, versículo 2, 13, mesmo assim, Moisés continuou guiando o povo e dando a esperança de que um dia entraria em uma terra de Canaã. Amigo, uma forma de entender o não de Deus é buscando esperança para o futuro. Muitas vezes agimos sem sabedoria e no momento de ira perdemos a nossa bênção. Mas precisamos confiar mais no Senhor. Entenda o não de Deus com esperança, meu amigo. O segundo é o Davi. Entendeu o não de Deus com o trabalho. Em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 8, porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra da minha presença. Amigo, qual foi o não de Deus para Davi? Não poderia construir outro templo para Deus. Por que Deus disse isso para Davi? Por que Deus disse não para Davi? Porque Davi derramou sangue em guerras. Amigo, como reagiu para entender? Como reagiu Davi para entender? Davi preparou tudo para a construção. Amigo, Davi preparou tudo para aquela construção. O rei Davi tinha um sonho de construir uma casa para Deus. Mas o Senhor lhe disse que não poderia fazer isso. Por quê? Porque era um homem de sangue, que em suas batalhas havia ferido muitas pessoas. Mesmo assim, Davi preparou tudo para a construção do templo, desde a planta, materiais e pessoas para a obra. Amiga, em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 1, 5, 14 e 19, através de seu trabalho, Davi superou o não do Senhor. Em nosso dia a dia, amigos, entramos em muitas batalhas e acabamos ferindo pessoas, o que atrasa o propósito de Deus para nossas vidas, visto que ficamos desesperados, mas Deus vê o nosso trabalho e sabe que quando fazemos para Deus, não é em vão.
Em 1 Coríntios capítulo 15, 58, precisamos continuar fazendo o bem, sempre esperando a recompensa do Senhor. Gálatas capítulo 6, 9. Entenda o não de Deus com o trabalho. Terceiro, Paulo. Lembra do profeta Paulo? Paulo entendeu o não de Deus com a graça. Vamos aprender com ele. Em 2 Coríntios capítulo 12, 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Da boa vontade, pois mais me gloria na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amigo, qual foi o não de Deus para Paulo? Não seria tirado o espírito da carne. Por que Deus disse não para Paulo? Para que Paulo não se orgulhasse. Como reagiu Paulo para entender? Paulo confiou na graça de Deus. Amigo, Paulo tinha um problema que chamou de espinho na carne. Embora não sabemos exatamente o que é, ele deixa claro que era algo ou alguém que o incomodava muito, causando-lhe sofrimento. Amigo, por 3 vezes Paulo orou pedindo a Deus que tirasse isso dele. Mas o Senhor disse que não tiraria devido à sua fraqueza, de se ensoberbecer. 2 Coríntios capítulo 12, 7 e 9. Antes de se converter, Saulo era um homem muito cheio de si e poderia voltar a se orgulhar. Deus disse para Paulo que a sua graça seria o suficiente para que suportasse a dificuldade. Paulo aceitou a vontade de Deus e confiou na graça do Senhor. 2 Coríntios 12, 10. Amigo, Deus nos conhece muito bem e sabe o que pode acontecer conosco, principalmente as mazelas de nossa alma. Amiga, às vezes Deus nos priva de algo porque sabe que podemos envaidecer e afastar do Senhor. Muitas pessoas, quando prosperam, se esquecem de Deus, mas quando confiamos na graça divina, o Senhor supera tudo o que nos falta. Entenda o não de Deus confiando em sua graça. Quarto, Jesus entendeu o não de Deus com a cruz. Mateus 26, 42 nos diz, tomando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Amigo, qual foi o não de Deus? Jesus precisava enfrentar a cruz. Por que Deus disse não? Porque era um propósito de Deus. Como reagiu para entender como reagiu para entender? Com oração, aceitando a cruz. Amigo, na noite anterior à sua crucificação de Jesus, orou 2 vezes pedindo ao Senhor que o livrasse da dor, do sacrifício da cruz. Em Mateus capítulo 26, versículo 39 e 42, mas Jesus mesmo sabia que tudo fazia parte de um grande propósito para a salvação da humanidade e que ressuscitaria. Então levou a cruz, suportando a dor na crucificação e ressuscitou ao 3º dia, recebendo toda a autoridade e poder. Amigo, não de Deus pode fazer parte de um grande propósito do Senhor para nós. Mesmo que seja difícil, como levar a cruz? Precisamos aceitar o não do Senhor e nos conformar com a vontade de Deus. Jesus disse que devemos levar a nossa cruz todos os dias. Em Mateus capítulo 8, 34 e 38, a cruz, amigo, é o maior sinal de um propósito de Deus para as nossas vidas. Entenda o não de Deus tomando a sua cruz. Entenda o não de Deus. Em 2 Coríntios 1:20, porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, por quanto também por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Amiga, as promessas da palavra de Deus têm sim do Senhor para as nossas vidas. Se pedimos algo a Deus, segundo a vontade, podemos esperar no Senhor que um dia receberemos o melhor. Deus pode dizer não devido a um erro nosso, como Moisés, Ciro ou Davi, que feriu muitas pessoas, Paulo, que tinha uma fraqueza de se orgulhar, ou como o Senhor Jesus, que sofreu por um propósito de Deus. Amigo, podemos entender o não de Deus através da esperança em sua bondade, através do trabalho, nos dedicando para um futuro melhor, com a graça de Deus, que nos sustenta e levando a nossa cruz, que é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Se você orou por algo e o Senhor disse não, confie que o melhor de Deus para a sua vida não falhará. Persevere no Senhor, caminhando sempre adiante, e um dia o propósito de Deus se cumprirá em sua vida. O não de Deus pode ser o melhor para você. Deus nos abençoe e fique na paz do Senhor. Aleluia!